significados, né, na história do Museu Nacional. A República foi essencial para o museu. Enquanto museu imperial, enquanto o museu foi muito percebido sempre como uma dádiva real, na verdade, o museu imperial ele é um museu espetáculo, né? O museu excelência, o museu pesquisa, ele vai ser, sobretudo, um museu da República. E teve aí, sem sombra de dúvidas, uma participação extremamente importante de um vulto histórico que tem tudo a ver com aquilo que eu estudei. Eu trabalho sobre políticas de Estado, mais especificamente com políticas para povos indígenas, que foi Cândido Mariano da Silva Rondon, né, criador do Serviço de Proteção aos Índios. Cândido Mariano da Silva Rondon, naquele momento, já tinha realizado mais de uma comissão telegráfica, comissão de extensão de linhas de telégrafo pelo interior. E ele começara, como recém-formado na escola militar, a trabalhar com outro, então major, que depois terminou general, Gomes Carneiro, nome da rua lá em Ipanema, né, com quem ele aprendeu técnicas que eram de origem colonial, eram de origem jesuítica, de pacificação de índios. Ou seja, de trazer os índios de certa região que eram ou distanciados do contato com os brancos, ou estivessem em guerra, tá? Através de um conjunto de técnicas, trazer essas populações para fora das suas terras habituais, porque o interesse sempre foi esse, tirar das terras, botá-los para trabalhar, inclusive na extensão do telégrafo, e liberar a área para colocar o telégrafo. A história do telégrafo é uma outra história. O que interessa é que, num dado momento, isso seria também uma terceira, quarta, quinta, sexta janela da palestra, aqui, eu ia ficar abrindo hiperlinks aqui, mas é importante vocês saberem que, num dado momento, no início do século XX, 1908, a proposta de criação de um Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, contendo esses órgãos todos, inclusive um órgão, inclusive o Museu Nacional, o Observatório Nacional, uma série de instituições que já existiam e continuam existindo, um serviço para tratar os índios, estava tudo lá nesse decreto de 1906, mas isso tudo só começou a ser implementado a partir de 1909. Em larga medida, se produziu um debate público, tá, sobre o que fazer com os índios brasileiros. Uns diziam que devia matar todo mundo, outros diziam, não, eles podem ser aproveitados. Isso vem desde o período colonial, tá? Eles podem ser, estou caricaturando os dados históricos, tá? Para fluir mais rapidamente. Então, o aproveitamento ou não, a possibilidade ou não de aproveitamento do trabalho indígena, a capacidade ou não dos índios de se aperfeiçoarem, de perfectibilidade, nos termos do século XVIII, de adquirirem civilização e servirem como trabalhadores, era algo que estava em discussão o tempo todo, da mesma maneira que se discutia como controlar a população de ex-escravos, tá? Em que lugar se escolhe para fazer o lançamento da ideia do Serviço de Proteção aos Índios? No Museu Nacional. O Globo, da época, era um pouco o diário oficial, né? Porque o Globo é um pouco o diário oficial, né? Onde se publica aquilo que se acha que é a verdade. Era o Jornal do Comércio, naquele momento, né? E a reportagem narra a visita do Rondon e do ministro da Agricultura, que acabara de assumir a pasta, Rodolfo Nogueira da Rocha Miranda, todos eles positivistas ortodoxos, tá? Ao Museu Nacional, acompanhando. Ele vai ao Museu Nacional para ver o museu e
ele pergunta ao Edgar Roquette Pinto e ao João Batista de Lacerda. Edgar Roquette Pinto era o estagiário, né? Não era estagiário mais, não, ele já era contratado, ele tinha sido estagiário, ele era recém-entrado, ele era assistente do João Batista de Lacerda. Pergunta se os índios brasileiros podiam ser aproveitados como trabalhadores. Eles prontamente dizem que sim, e prontamente invocam o nome de Rondon, que já havia mandado alguns artefatos de presente para as coleções do Museu Nacional, artefatos indígenas. E aí se estabelece uma relação histórica entre o museu e as comissões telegráficas e estratégicas do Mato Grosso ou Amazonas, ou Comissão Rondon. Tá? Essa relação de benefício mútuo, né, porque um dizia que era científico e o outro propiciava as condições da ciência, porque, naquela época, fazer ciência significava viajar, experimentar, coletar material no campo. Até hoje, é assim que se faz trabalho em biologia também, né? Tem uma dimensão de pesquisa de campo em biologia, em arqueologia, em antropologia, né? Você vai, e isso custa dinheiro, e sempre foi um problema no Brasil, ter dinheiro para fazer pesquisa. Rondon deu as condições materiais de um grupo de pesquisadores do Museu Nacional irem junto com a comissão militar dele e fazerem pesquisa no interior, né? Isso virou o quê? Primeiro livro que se pode considerar um marco de uma antropologia brasileira, que foi Rondônia, publicado em 1917. Mas isso é antropologia. Alípio de Miranda Ribeiro, especialista em peixes do Museu Nacional, e outros pesquisadores, né, foram nas expedições de Rondon, coletaram material e levaram para o Museu Nacional, aí em bases científicas. Uma outra curiosidade, para chamar a atenção do que eu estou querendo destacar, eu amarro lá um pouco mais adiante. Foi do museu que saiu a primeira ficha de um serviço de identificação civil. Eu não disse que um dos problemas que se tinha naquele momento era como controlar a população de ex-escravos? Então, como é que se fazia isso? Cientificamente. Uma das ideias era ter um cadastro geral de população. O argentino Ingenieros tinha recém-descoberto a unicidade da identificação papilar. Ele descobriu isso, mas ele não pensou num sistema de controle nacional de identificação. Tá? O Brasil foi o primeiro país do mundo a implantar a identificação papilar como base da identificação civil. Tem países que, até recentemente, não tinham nada disso, era tudo declaratório. Então, a ideia era poder ter uma ficha por cidadão. Essa obsessão do controle, tá? Está escrito em afrânio alguns nomes, Peixoto, alguns nomes da nossa própria universidade, Faculdade de Medicina e tal. Então, as fichas para o Instituto Félix Pacheco saíram do museu. Seus originais existiam nos nossos arquivos históricos, que queimaram. Enfim, infelizmente, isso foi estudado, infelizmente, isso está documentado e existe em outros lugares. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Esse museu não era, e não é até hoje, um museu de história natural ao estilo dos museus europeus. Ele mistura a característica de representação da nação, da característica dos museus históricos, seja da nação expandida, do colonialismo, né? Há uma representação da natureza, né? O professor Luiz Fernando Dias Duarte, num texto, propõe a ideia de que é uma ideia de uma natureza nacional, né?
algo que está nos discursos sobre o Brasil desde os seus primórdios. O caráter exuberante da natureza brasileira, a singularidade, que hoje nós também sabemos que, do ponto de vista da biodiversidade, é absolutamente verdade. Nós abrigamos uma reserva de biodiversidade, sobretudo na região amazônica, sem paralelos no mundo, né? Então, essa instituição, para mim, eu acho que, quando ela entra a fazer parte da universidade... Então, a gente tem um museu Curiosidade, um museu que vai se cientificizando, um museu que vira propriamente científico, expande acervos e realiza pesquisas a partir da República, tá? Sobretudo dos anos 30 para diante, né? É nesse momento que se tem uma primeira grande renovação das exposições do Museu Nacional. A professora Carla Costa Dias estudou exatamente a instituição da sala de etnologia regional, que era uma representação do Brasil, né? O caboclo, o amazônico, o gaúcho, todos esses tipos brasileiros que depois o IBGE representaria também, né? A professora Ana Dal trabalhou com isso, com a iconografia produzida por Percival, né? O museu volta a ganhar recursos e verbas em que período? Ditadura de Vargas. Por quê?